reencarnando no corpo de seu inimigo. Paraíso nas nuvens, o nome dado para a ilha flutuante, de onde os governantes do céu foram derrotados por Gargares, quando sequestraram Dia e a usaram para o atrair, hoje com a magia que ele usou. Todos que viviam naquele lugar são agora árvores. Depois que Rania conseguiu sair dele, graças ao artefato que o eremita lhe havia dado, se pensava que ninguém mais conseguiria ir até lá. Porém os 3 heróis do oceano que estavam seguindo pelas pegadas sagradas para encontrar Merina e a deter, não conseguiram evitar em subir. Eles possuem um poder muito elevado, então não sofreriam com a magia da floresta silenciosa, com uma escalagem rápida na competição que eles sempre gostam de fazer. Viram que antes de virar uma floresta, era um lugar de onde havia grandes guerreiros. Volpren e o maior dos 3, tanto neste corpo como no seu real. O fato deles usarem artefatos para ficarem no tamanho humano não os incomodava, mas os restringia muito em seus verdadeiros movimentos de Volpren, uma divindade das criaturas que possuem tentáculos. Impediu que os outros 2 se envolvessem, ele precisava extravasar com seu poder, sem falar que estava com fome. Entrando na floresta os outros 2 ficaram sem ter o que fazer. Mas para eles aquilo não era tão interessante como parecia, era apenas uma magia de transformação. Não demorou muito para aqueles 2 ver que Volpren estava fazendo mais que apenas comer. Com o nível de magia que ele estava usando, certamente iria dar trabalho para eles o deter. Aqueles 3 sempre que extrapolam em suas magias, só nocauteando para parar. Quando o estrondo de toda a ilha cessou, Volpren saiu como se não havia acontecido nada, deixando eles aliviados. Logo a seriedade de ambos veio à tona. Aquela divindade de alguma forma separou aquelas pessoas de dentro das árvores e a multidão saiu o seguindo parecendo estar em transe. O pior era seus corpos. Tava evidente possuírem traços da floresta silenciosa. No final, então golems humanoides. Não havia mais humanidade neles. Porque ele havia feito aquilo era um mistério. Então para piorar até as montarias daqueles guerreiros também reviveram. Seus planos eram incertos, mas para eles havia uma regra inquebrável: aquele que toma o primeiro passo tem que arcar com sua própria responsabilidade. Então, seja o que ele for fazer, estava sozinho. Os outros 2 então saltaram abandonando seu aliado. Graças àquela multidão, Volpren ficou sabendo dos portões do submundo e os que ainda estavam abertos. Ele confiava que aqueles 2 dariam conta da família da deusa dos heróis. Então, com aqueles soldados com suas montarias, irá guiá-los até a região proibida e fechar aqueles portões. No meio dos que foram reencarnados, alguns conseguiam lembrar o que eram e o porquê estavam ali. Mas eles não conseguiam controlar seus corpos. Era uma brincadeira infame vindo daquela divindade do mar. Isto só os deixou ainda com mais raiva. De alguma forma as árvores, mesmo abertas, ainda possuíam a magia de maldição. Poderia ser que esta divindade apenas usou a madeira para fazer aqueles corpos e brincar de Deus. No final, a única coisa que estava conseguindo era fazer mais inimigos. Volpren pegou uma montaria só para ele e se alegrou pelas marionetes que havia criado, com seus fios em forma de tentáculos dimensionais. Todos agora eram parte de seu próprio corpo. Ele sentia suas emoções e raivas e isto o agradava. Ele sempre quis ter um exército só para ele. Mas no oceano, aos olhos de seus ancestrais, ele sempre era ferido. Mas agora longe do mar, ele não seria repreendido e poderia extrapolar. Ele levantando voo, o exército também se puseram a voar. Para quem estava no chão ficaram assustados, pois estava evidente ser os governantes do céu que voltaram à vida, porém logo provou eles não descer. Um grande alerta foi acionado, mas no final não havia como deter, já que aquela legião com asas estava seguindo para uma direção realmente perigosa, ir até os portões do submundo, só mesmo um bando de loucos.